Olá, como vai? Estamos mais uma vez aqui juntinhos pela Novo Tempo. Hoje mais cedo, né? Mas eu te avisei que o nosso encontro seria um pouco mais cedo nesta segunda-feira, mas ao vivo aqui com você é sempre muito bom. Que Deus te abençoe, onde você estiver. Faz parte aqui com a gente desta grande família para juntos falarmos de família, de coisas boas, também de coisas difíceis, porque a vida também é feita de provas, de dificuldades, são elas que nos ensinam e muito. A escola da vida é uma escola cheia de provas, então precisamos ser fortes, precisamos ser resilientes, precisamos ter esperança. E por falar em esperança, você já sabe, né? Nós estamos na Semana da Grande Esperança, um evangelismo direto de Belo Horizonte. O pastor Luiz Gonçalves, muito louvor, muita palavra de Deus, muita esperança para a sua vida. Não perca, é daqui a pouquinho a grande esperança para a sua vida, Jesus. E no programa de hoje nós vamos falar também sobre esperança, resiliência, vontade de viver, vontade de vencer, força para vencer na vida. Quantas pessoas hoje, agora, estão nos assistindo, acompanhando e pensando, e agora? O que eu vou fazer? Você vai fazer o quê? Vai lutar para vencer, porque ninguém ganha a prova sem correr, sem vencer, sem lutar, sem fazer o que pode e para chegar à vitória. Então, que Deus te abençoe, bem-vindos aqui. Na participação do programa de hoje, sempre você em primeiro lugar, a presença de Deus aqui conosco, os anjos ao nosso redor, o poder do Espírito Santo e os meus convidados muito especiais. E hoje, mais uma vez comigo, a participação da psicóloga Thaís Souza. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, prazer estar aqui de novo. Muito bom. Minha colega, minha amiga, parceira aqui no programa com a gente, você aí de casa, sempre acompanhando com a gente, sabe disso. E também uma participação muito querida hoje, pela primeira vez. Você já conhece cantando, louvando muito, há muito tempo que é um louvador, mas hoje aqui como conselheiro, como alguém que pode nos ajudar por sua experiência de vida e pelo que Deus tem feito em sua vida ao longo desses anos. Luiz Cláudio, bem-vindo. Obrigado, Darleide. Eu estou feliz dessa primeira vez, né? Estou aqui um pouco assim, né? Poxa, seu costume é cantar. Consultório de família é coisa muito boa, né? Mas é coisa muito responsável. Eu fico feliz de poder estar aqui de alguma forma contribuindo nesse momento. Obrigada, Luiz. Obrigada mesmo. Quando a gente avisou no Twitter que você estaria aqui, muita gente disse, não posso perder. Que bom. E uma participação muito querida de uma menina que está morando em Portugal, acompanha o programa lá em Portugal, mas veio ao Brasil e nós aproveitamos para trazê-la aqui para conversarmos sobre suas experiências também, sobre a sua força de vontade para vencer longe da sua terra, da sua família, numa vida nova. Daniela, tudo bem? Tudo bem, Darleide. Bem-vinda. Obrigada. Em que lugar de Portugal você mora? Então, no distrito de Porto, Vila Nova de Gaia. Ok, tá lá há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Ok, você vai contar pra gente dessa experiência de deixar o seu Brasil e morar fora. Então, a partir de agora, mande seu e-mail, participe com a gente, pergunte. Pessoal do Twitter também, vamos dar a palavra a vocês, participem com a gente todos e a partir de agora você faz o programa com a gente, como sempre. Daniela, então já que por último citei o seu caso, você, quando deixou o seu Brasil, qual era a expectativa no seu coração? Você sabia o que ia enfrentar, com quem você ia viver? Você casou com um homem de outra cultura, ele é português. Fala um pouquinho dessa tua experiência que motivou-nos a tratar dessa pauta hoje. Então, Darleide, quando eu tomei essa decisão, ela foi uma decisão muito racional, né? Mas por mais que ela foi pensada e racional, eu ainda não imaginava os desafios que eu teria. A gente, depois que está vivenciando dia a dia um outro país, vivendo uma outra cultura e bem próximo como casar com alguém de outra cultura, foi uma experiência, está sendo uma experiência vivida dia a dia, mas com muita fé, com muita força de vontade, como você disse na sua introdução, e também acreditando que hoje eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Como é que se sabe que a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja, hein, Luiz Cláudio? Como é que imagina? E daqui a pouquinho ela vai contar mais esses detalhes, como ela conheceu esse rapaz com quem ela casou, em quanto tempo. E eu perguntei para ela isso hoje à tarde. Quem te disse que era a vontade de Deus? O que você acha, na sua experiência? Com certeza a guia do Espírito Santo, né? Você percebe assim, nitidamente quando Deus cuida do teu caminho, cuida do seu destino, cuida de todas as coisas, né? Isso traz a gente muita paz, né? E a certeza que ela teve
e a certeza que nós temos quando estamos em situação assim, quando a gente não sabe para onde vai, né? Você Mas tem aí quanto Deus tempo de orienta a casado? gente pela palavra dele. Você tem quanto tempo de casado? 27 anos. 27 anos. Há 27 anos, ou um pouquinho mais que isso, quem te deu a certeza que você estava casando com a pessoa certa? Olha, eu vinha de um relacionamento que já estava quase certo assim do casamento, né? Mas não por mim mesmo, porque no meu coração não tinha vontade de me casar com aquela pessoa. Então, foi difícil, já tinham quase 3 anos de relacionamento, de namoro, e a moça praticamente já tinha comprado a aliança, né? A moça, você não, né, Luiz? Não. E estava tudo certo, né? Mas para mim não estava tudo certo, estava tudo errado, entendeu? Por que você não terminou esse relacionamento? Eu tinha um vínculo muito grande com a família, né? Com a família dela e eu sou uma pessoa assim muito família. Faço muita amizade assim e esse fator família é muito forte, né? E acho que eu gostava mais da sogra do que da filha. Ela cuidava de você, porque era um dava carinho muito grande, né? Uma pessoa espetacular, uma pessoa muito espiritual. Mas agora eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo, porque pode ser que tenha muita gente, Thaís, casado com a família e não com a moça ou com o rapaz. E ainda tá 3 anos namorando ou noivo para casar, planejando, mas o coração dizendo, isso é gratidão. Ou isso é amizade, ou isso é costume. Tô acostumado, vou ter que casar com ela. Será que tem? Isso acontece mesmo, né? Das pessoas, principalmente as que têm dificuldade em dizer não, né? Ou em arriscar, né? Muita gente também mantém um relacionamento por conta do, mas será que eu vou conseguir outra pessoa se eu terminar com essa? Né? Então a insegurança às vezes faz com que a gente permaneça em uma escolha que não é exatamente aquela que a gente quer por conta do medo do novo, né? Olha só, e foi o seu caso, né? Como é que você rompeu isso? Não, mas graças a Deus eu fui salvo pode não ter sido pela raiz, mas pelo menos pelo início do tronco, né? E salvo pela misericórdia de Deus. Graças a Deus, porque Deus me mostrou, como mostrou para ela, Deus mostrou para mim claramente. Um dia eu me lembro, quando eu saí da casa da minha namorada, eu parei assim num ponto de ônibus, né? E comecei a orar, a falar com Deus, aí comecei a chorar. Aí foi uma situação muito difícil, aí coloquei a minha cabeça na grade de um muro assim, chorando. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem algo melhor para mim, não pode ser isso. Aí ali Deus me deu força para romper, sabe? Foi difícil, mas aí eu senti que foi Deus mesmo, porque comigo tem que ser Deus mesmo, porque de mim mesmo eu fico assim, aquele negócio, e de repente eu ia ser envolvido e facilmente seria uma presa, né? Interessante. Mas Deus me libertou. Interessante para a nossa reflexão, muito interessante. Daniela, você também tem alguma coisa que se assemelha nessa linha de assim, foi Deus que decidiu por mim, como ele está dizendo, porque por ele não teria condição. Você saiu também de um relacionamento, e aí você estava aberta para um outro quando Deus lhe mostrasse. Sim. Mas só que você me disse que vocês namoraram 6 meses. Pronto, falei. Como é que se namora e casa em 6 meses com a direção de Deus, sabendo não essa é a vontade de Deus? Como assim? Como é que se descobre a vontade de Deus? Sabe por que eu estou sorrindo? Porque eu acredito que ele está assistindo e pensando, ela vai falar. Bom, queridos, a sinceridade, né? A sinceridade que existe dentro de um relacionamento faz toda a diferença. Por quê? Porque hoje existem jovens que namoram 8 anos, 5 anos e não se conhecem. Então, o meu relacionamento de casada é só 2 anos, mas ele foi pautado desde o início do nosso namoro por muita conversa, por muito diálogo. E eu até brinquei com o pastor, falando para ele assim, olha pastor, meu namoro é a moda antiga, de tipo cartas, e-mails, só que de forma diferente. Você estava no Brasil, ele lá em Portugal. Isso, então era muitos e-mails, era horas e horas de conversa por internet, que muitos, às vezes, passam momentos juntos, mas não com diálogo. Então, nós, pela maturidade, que eu acredito também que pela certa maturidade que ele tem, que eu tenho, a gente resolveu o que ser sincero e ser assim um para o outro. Nós queremos realmente casar e ficar casados
custe o que custar. Porque problemas existem, não somos perfeitos, né? E totalmente diferentes um do outro, pela cultura, pela educação que temos, que recebemos, mas nós somos sinceros. Fora as orações de madrugada, que não podem faltar, né? Aquelas de 5 horas da manhã, levantar com a minha mãe, que me ensinou isso, que devo muito a Deus e a minha mãe o que eu sou, a fé que eu tenho, né? De falar assim, conheceu? Vamos colocar na presença do Senhor de madrugada. E colocando na presença do Senhor, sendo sincero um com o outro, pronto. Eu acredito que é a receita. Mas alguma vez na vida, vocês já podem ter passado por situações que a gente até está caminhando no outro rumo aqui da pauta, que é resiliência, força de vontade, mas tá tudo no bojo, né? Na mesma situação. A gente vai caminhando, chega lá. Mas assim, em alguma situação da vida, vocês, como eu, nós também talvez tenhamos pensado assim, isso é da vontade de Deus, e depois deu tudo errado. Ué, não era da vontade de Deus? Né? Como é que vocês souberam que era da vontade de Deus mesmo? Como é que a Daniela entendeu? Estou pronta para casar com um homem de um outro país, de uma outra língua, de uma outra cabeça, no sentido de tudo que eu tenho vivenciado até hoje, uma moça de Goiânia, uma moça perto da família. O que te fez deixar tudo que você tinha estabelecido aqui, trabalho, tua vida social, teus amigos, tua igreja, e dizer, este é o homem que Deus me deu? Quando foi que Deus fez assim, menina? Presta atenção, eu estou te falando que é ele. Então, quando nós colocamos na presença de Deus, e uma coisa que ele falou, que é a questão do relacionamento há muito tempo e que a gente às vezes não tem coragem e tudo, põe na presença de Deus, desenvolve um diálogo aberto, e vê e sente. Como é que eu vou explicar? É algo Parece assim que não tem uma hora marcada, né? Foi naquele dia que Deus falou. Isso. E outra coisa, eu acredito que a gente pronto não estamos. Porque por mais que foi racional e foi a minha decisão, eu enfrentei provas. Só que o diferencial é o seguinte, o mesmo Jesus que eu busquei para tomar a decisão é o Jesus que eu busco para continuar. Amém. É o Jesus que eu busco para continuar. Então, a diferença foi essa. Então, quando eu cheguei, me deparei com todos aqueles desafios, né? Graças a Deus, por Deus ter colocado na minha vida um homem cristão, que entendeu os desafios que eu estava tendo, né, no início, assim, digamos, primeiros meses, e me apoiou, e eu também buscando a Jesus, aí sim eu falei, não, eu estou no lugar certo. E na hora certa, com a pessoa certa. Isso, Como é que você disse assim? Buscando a Jesus é quase impossível você não dizer assim que é aquilo realmente a vontade de Deus, entende? Porque quando você busca a Deus, não tem como assim você falar assim, será que vai dar errado? Não, quando você busca a Deus, você percebe que as coisas vão dar certo, entendeu? É a vontade de Deus, é o plano de Deus para a tua vida. Quando você sente que tem que ter uma sintonia, né? Exatamente. O que você está anotando aí, Thaís? Estou anotando os pensamentos para não perder o foco. Isso também, eu acho muito difícil isso, até saber até que ponto é a vontade de Deus, até que ponto é a minha. Mas uma coisa que me chamou a atenção na história da Daniela. Sim. É que ela falou sobre a razão, né? Ter usado a razão. Eu acredito que quando Deus orienta uma pessoa a tomar um caminho, a tomar uma decisão que envolve uma seriedade como o casamento, há razão nisso, né? Não só o sentimento, não só a emoção, né? Sem que os dois, como vocês fizeram, tenham conversado muito sobre aquilo, sabe? Tenham debatido vários assuntos de dificuldades ou diferenças, vamos dizer assim, entre a cultura de vocês. Então, eu acredito que quando é uma resposta de Deus, não generalizo isso, mas eu entendo que há uma razão, né? Não sai de uma razão, de uma lógica de pensamento naquela decisão. Veja, não é uma viagem, é uma aventura, né? Tem algo concreto. O meu namoro anterior, eu, como eu falei, mais ou menos 3 anos, e quando eu consegui me livrar, né, completamente, foi um alívio que eu senti a resposta de Deus para mim. Uma semana depois, eu conheci a pessoa da minha vida. E na mesma semana, quando nós começamos a conversar, a gente já falava em casamento. Que diferença. Uma coisa assim, entendeu? 3 anos você passa, você nunca, você tem medo só em falar em casamento. E quando você conhece uma pessoa, em uma semana de relacionamento, você já fala em casamento com essa pessoa. Que é esse casamento que dura 27 anos. Esse casamento que dura 27 anos. Que graça isso, né? Então tá, você nesses 27 anos...
você viveu muitas aventuras, inclusive até escreveram um livro, né, sobre alguma dessas aventuras. Conta uma delas, assim, que foi necessário você ser muito forte, muito resiliente, você com ela, você com você e o seu Deus, você, sabe? Veja bem, eu... Conta uma delas que eu sei que você tem um monte. Quando eu conheci a minha esposa, a Mary, né, hoje, eu falei assim, Deus, obrigado porque o Senhor enviou agora a pessoa certa para mim. E o meu futuro agora, eu começo a visualizar, né? Porque as coisas deram certo, uma pessoa que eu vou poder... tem tudo a ver comigo, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus me deu a Mary, mas Ele me deu a Mary com todo o jeito dela. E o jeito dela eu também desconhecia. E eu orava sempre ao Senhor... Porque a minha ex, né, antes da Mary, ela era muito quietinha. Ela não falava. E era difícil. E eu também sou uma pessoa muito assim... Reservada. Reservada. Não falo muito. Então eu falei, Senhor, não, eu quero uma pessoa que, sabe, que converse mais, que se comunique mais. E quando veio a Mary, né? Ela comunicava demais. Aí eu falei, Senhor... eu não sei, mas eu acho que o senhor exagerou na bênção. Eu acho que a bênção foi exagerada. Assim. Eu pedi, mas não era tanto. Assim. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho aprendido muito. E eu tenho sempre assim, aprendido, porque uma pessoa que fala bastante... ajuda muito a gente também desenvolver e pensar em muitas coisas que aquela pessoa fala, que está do teu lado. Isso me ajuda demais, eu fico analisando Mary o tempo inteiro. Olha, eu exerço uma psicologia tremenda todo dia, porque tudo que ela fala, eu tenho que pensar, e eu tenho que ter um pensamento muito rápido, porque ela fala muita coisa. Ela fala demais. Eu vou trazer a Mary aqui para se defender daqui a pouco, viu, Mary? Espera aí. E ela vai dizer assim, eu tive que me adaptar a um homem que fala pouco demais, né? E esse foi o maior desafio, né? Para você, porque desafiou você como indivíduo. Sim, foi um grande desafio e é um desafio até hoje para mim, porque eu sou muito reservado e a Mary, ela é muito expansiva, assim, ela entra no lugar, todo mundo sabe que ela chegou, né? Eu não, eu entro de fininho, né? Ninguém percebe. Se você não chegou, ela te põe pra dentro. Põe pra dentro. Darleide, olha, o Luiz Cláudio vai estar aí em São Paulo, segunda-feira, pode levar ele no programa. Aí eu, Luiz, você... Darleide, eu preciso pensar, eu vou ver, e a Mary, ele vai. Olha aí. É muito bom. Mas tem muitas coisas boas nisso, porque a insistência da Mary, ela é desafiadora. Ela me coloca muito pra cima, ela me coloca muito assim... na posição de agir em muitas coisas que talvez por mim mesmo eu não agiria. Olha só. E é uma coisa de Deus para minha vida, entendeu? Porque Deus atua muito na vida dela para me ajudar nesse sentido, porque às vezes eu piso muito no freio e ela é muito acelerada. Perfeito, mas são 27 anos de sucesso, sim. né? Quais as características que diferenciam vocês dois? Muitas. Por exemplo, conta aí. Quase igual ao do Luiz Cláudio. Olha aí. Ele é mais reservado, né? Até mesmo culturalmente falando, os portugueses são pessoas mais reservadas, né? E os brasileiros, eu também falo muito, sorrio muito, né? Mas isso vira uma troca, se torna uma troca, né? Eu vou aprendendo um pouco com ele, a ponderar um pouco antes de falar, a pensar mais, e ele também vai se desenvolvendo em estar mais, né, conversando, a gente vai trocando. Agora, o interessante a gente vê em casais que tem alguns tipos de diferenças que aquilo se torna problemas. Ao invés de fazerem essa troca, né, começa a achar, não foi esse. Ai, Senhor, mas eu orei e agora a gente está brigando tanto. Não, queridos, eu acredito que a discussão é sadia. Né? Você colocar e defender o seu ponto de vista dentro de um relacionamento é super sadio. Ô, Dani, e quando você tem Jesus e age pela razão, isso flui. Então tá, eu estou sentindo que deve ter gente ali em casa vivendo exatamente isso. Então olha para ali, para quem está brigando, não está sabendo administrar essas diferenças e fala assim, exatamente isso. Que caminho deve seguir? Queridos, é uma oportunidade, sabe? As diferenças, elas não vão separar vocês.
pense que as diferenças surgem, Deus colocou e nos fez diferentes um do outro para nos unir um ao outro. Com bastante diálogo, né, com muita fé em Jesus, com muita certeza de quem nós somos. Cada um se conhecer, né? Cada um se conhecer mesmo quem é realmente, ajuda um ao outro. Aí o casamento vai fluindo. Hoje não está tão legal, amanhã fica ótimo e supera o dia anterior. Pelo menos, graças a Deus, eu e meu querido, que está me assistindo. Como é o nome dele? Idílio é um nome diferente. Bonito. Mas significa amor perfeito. Olha aí, que bonito. Um beijo para ele, eu te amo muito. É uma bênção que Deus colocou na minha vida. Amém. Se uma mulher que deixa o seu país, sua vida, sua família, vai morar lá bem longe, com uma pessoa que ela nunca tinha visto antes, dentro de um período de 6 meses, se você duvidar que ela te ama, desculpa, eu quero propor outro nome para esse programa, viu? Obrigada pelo recado para ele. Não, tá, tá bem claro, assim, porque nós já entendemos tudo aqui, na nossa língua já entendemos tudo, viu? A linguagem do amor. Mas nós estamos falando que os opostos se atraem, por onde que viés é esse, Thaís? A gente ouve muito falar, né, que os opostos se atraem. Na verdade, não dizendo que o casamento de vocês, né, tem essas dificuldades por conta das diversidades, mas assim, as pesquisas mostram que, muitas pesquisas científicas mostram que quanto mais afinidades as pessoas têm, mais o casamento dura. Agora, é claro que eu acredito também que a gente tem muito a aprender. Quando o Luiz Cláudio estava falando aqui, que a Mary fala muito, às vezes ele também pode trabalhar a introversão dele, né, e ser um pouco mais extrovertido. Sim. Não que ele precise se tornar uma pessoa extrovertida, mas ele pode aprender a se colocar mais, falar sobre os pensamentos, sentimentos, né, do que uma pessoa, em relação a uma pessoa extrovertida, né? Agora, realmente, a Daniela também falou, né, da diferença, e a gente pode aprender com essas diferenças. Só que há casais que já se conhecem antes, já conhecem essas diferenças e lidam muito bem com essas diferenças. E isso soma realmente para o casal. Outros casais, e alguns de vocês falaram sobre autoconhecimento, né, a importância, alguns casais eu acredito que por falta também de um autoconhecimento, por não se conhecerem, eles fazem escolhas que não são adequadas e eles vão ver isso só futuramente com aquilo que eles são por conta de não se conhecerem, além de, às vezes, não conhecer o outro. Então tem as duas questões, né, para a gente falar sobre opostos se atraem ou não se atraem. É a pessoa se conhecer, a pessoa conhecer a outra com quem está se relacionando e durante o namoro avaliar essas diferenças, né? Suportam, não suportam, somam, diminuem, né? Tem pessoas que são muito introvertidas ou extrovertidas e não gostam do oposto, né? O oposto sobressai muito a ela e ela se sente mal com isso. Outras não. Então, é importante que haja essa avaliação no momento do namoro. Eu já até perguntei para Deus algumas vezes, eu quero ser bem sincero, né? Claro. Senhor, será que tinha que ser assim mesmo, né? Porque, como você falou, as afinidades, elas ajudam a prolongar mais, né? Mas, então, por isso que eu perguntei algumas vezes para Deus já, né, ao longo desses 27 anos, principalmente aí lá pela metade, nos meus 18, 20 anos, um pouco mais da metade, eu perguntei para Deus isso. Senhor, será que não teria que ser? Mas uma pergunta meio inútil, né? Porque Deus já tinha mostrado para mim que tinha que ser. Por quê? Porque eu mesmo precisava aprender muitas coisas. Para mim foi muito importante. Para mim foi muito importante. O casamento é uma escola. Hoje eu chego à conclusão clara que é uma escola assim, sabe, que ajuda demais você a crescer, a moldar o teu caráter. É muito forte a escola do casamento, entendeu? A criação dos filhos e tudo, as nossas diferenças, até na criação dos filhos, elas acabam refletindo também. Só que quando há o espiritual, que é um fator muito forte, aí você percebe que, mesmo com essas diferenças, aí é que você consegue superar e entender como Deus conduz a gente nessas diferenças, porque Ele tem um propósito.
Eu só posso entender assim, né? Agora também você nunca pensou que Deus estava dando você para ajudá-la também? Também. Então, eu não vivo martirizar, Sim, isso claro. não é um martírio para mim, Claro. mas ao mesmo tempo eu questiono para Deus, já questionei realmente, Senhor, será que não deveria ser um caminho um pouco mais fácil, uma pessoa que a gente tivesse mais afinidade? Só que as afinidades que nós tivemos no início foi suficiente, Deus mostrou assim que foram suficientes para que a gente pudesse se casar e constituir uma família. Isso é muito forte o que você está dizendo, mesmo, muito forte. Eu pensei aqui também, né, nessa questão de afinidade, entre eles, por exemplo, o que é visível é o falar e o não falar. Então a gente pode pegar, né, mas são muito diferentes, mas às vezes eles têm muitas outras afinidades. Com certeza. Né, como Sim. eles dois também. Sim. E eu acredito que tenham, porque o casamento está durando 27 anos. Então tem que ter alguma coisa a mais e várias coisas que os unam. Né? E, por exemplo, a vida espiritual dos dois, né? É um ponto de união. Meus amigos, nós vamos para o nosso intervalinho. O Luiz agora quer falar um monte. Quer falar um monte, ele quer revelar que aprendeu bem. Mas nós vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta, o papo está bem gostoso e você fica aí do outro lado esperando, porque é bem rápido mesmo. E a gente espera por você também. Até já.